Muito boa tarde a todos, todas. Nós começamos esse segundo encontro da série Histórias Inspiradoras do projeto Observatório de Processo, que eu coordeno na Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Leonardo Nunes, sou professor de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Processo, Direito Processual Coletivo e coordeno o grupo de pesquisa Observatório de Processo. Nesta tarde, eu terei um bate-papo super bacana com um amigo, professor Alexandre Freitas Câmara. Alexandre, muito bem-vindo à Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse momento, virtualmente, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite. Uma alegria voltar a Ouro Preto, pena que só virtualmente, né? Eu sempre fui tão bem recebido aí. É realmente um prazer estar aí com vocês. Bacana. Tô vendo aqui que as pessoas já estão entrando, já vou fazer a saudação inicial aí aos nossos alunos, ex-alunos, ao doutor Kessler Cota entrando aí também, fazendo a saudação para os alunos, ex-alunos da nossa universidade. Tem muita gente que não está atualmente em Ouro Preto, estão em suas casas, né, em Belo Horizonte ou pelo interior das Gerais, e mesmo em outros estados da federação. Então fica aí o abraço para todo mundo, né, que está entrando, que está acompanhando a gente ao vivo, e que depois vai assistir também pelo YouTube, o link vai ficar disponível aí nas redes do Observatório de Processo. Gostaria de informar para aqueles que nos acompanham online que a gente vai disponibilizar a lista de presença pelo chat. Pediria a vocês que preencham a lista se precisarem do certificado. Esse tipo de atividade vale como hora de atividade complementar, mas ainda que você não precise desse tipo de certificado, nós pediríamos que você preenchesse lá a lista de presença para que possamos saber quem são, onde é que vocês estão, o que vocês estão fazendo, para que o observatório possa manter um diálogo, né, um canal de interlocução com vocês. As perguntas e sugestões e comentários também são feitos pelo chat, então fiquem todos à vontade. Nós teremos um momento aí para debate dos presentes com o professor Alexandre Freitas Câmara. Alexandre, vamos ao ponto. Vamos lá. Esse projeto Observatório de Processo apresenta histórias inspiradoras, Alexandre, surgiu da necessidade de falarmos de algo diferente do estritamente técnico, né, teórico. Eu me lembro que no final de março, quando surgiu a necessidade de nos recolhermos em casa, de nos afastarmos dos locais de trabalho, mas não do trabalho propriamente dito, proliferaram nas redes, pelos mais diversos canais, todo tipo de atividade de excelente nível, de altíssimo nível, de excelente qualidade, né? Você tem iniciativas de entidades de classe, das universidades, institutos, sempre com altíssimo nível. Uma coisa impressionante como que a gente passou a ter a oportunidade de ter um convívio quase diário com profissionais que a gente teria muita dificuldade, se não pelos livros, pelos artigos, Uhum. de ouvir falar, de trocar ideia com a gente. Mas eu percebi também, amigo, que provavelmente já para meados de abril, essa enxurrada, né, esse tsunami de informação foi tão forte que eu falei, poxa, peraí, eu já não estou mais conseguindo acompanhar. Quem sabe se a gente então não começa um caminho diferente para conhecer um pouco mais dos nossos, dessas pessoas que são nossos ícones, né, e que nos inspiram tanto. E daí surgiu esse projeto. Hoje nós temos a alegria, né, de te receber. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação, Alexandre, porque seu currículo é realmente muito, muito interessante, mas eu vou chamar a atenção de alguns aspectos, né, já que a gente está diante de um encontro informal. Professor Alexandre Freitas Câmara é doutor em Direito pela PUC Minas, é desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto de Direito Processual Civil da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, professor emérito e coordenador de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura, no Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, tradicionalíssima escola da magistratura, inclusive, autor de vários livros e artigos científicos,
dos quais eu destaco dois, Alexandre, que fizeram e fazem parte da minha trajetória acadêmica, que são as lições de direito processual civil. Já tive a oportunidade de falar com você que eu sinto saudade das lições. Você deve lembrar uma palestra que você deu ainda no Ministério Público há alguns anos, Ministério Público de Minas, há alguns anos eu te abordei e falei, poxa, Alexandre, eu sinto falta daqueles 3 volumes, das lições de processo civil, você não vai atualizar? E naquele momento estava saindo, se eu não me engano, a 2ª edição do novo curso, do novo processo civil brasileiro. E se você me permite, meu amigo, eu vou quebrar até meu script. Eu queria saber, de viva voz, se o novo processo civil brasileiro é um livro inspirado em Barbosa Moreira. É sim. Isso, e veja, é uma inspiração manifestada expressamente, né? Claro. No livro tem uma nota de apresentação que eu falo sobre isso, né? Eu me dedico ao estudo do processo civil desde que eu me entendo por gente, né? Na verdade, eu me reconheço como gente a partir do momento em que eu entendi que existia uma coisa chamada direito processual civil. Ali eu descobri uma razão de vida. Eu olhei para aquilo e falei, é isso aqui que eu quero para a minha vida inteira. Eu consigo me imaginar centenário mexendo com isso. Eu comecei a estudar processo civil quando eu estava na metade da faculdade. Eu entrei muito novo para a faculdade, eu entrei com 16 anos. E eu comecei a estudar processo civil, eu tinha 18. Né? Uhum. E teoria geral do processo ainda. Né? E eu olhava para aquilo com 18 anos e falava, cara, quando eu tiver 100 eu ainda quero estar estudando isso aqui. É isso que eu quero para a vida, sabe? Legal. Achei. E eu estou com 50, né? Então já tem 32 anos que eu estudo processo civil sem parar, e eu consigo me imaginar estudando processo civil mais 50. Sabe? Uhum. Então, assim, eu estudo o processo civil há 32 anos. E nesses 32 anos, o maior processualista que eu conheci foi Barbosa Moreira. Ele foi o cara que eu não fui aluno dele, tá? Ele lecionava na faculdade onde eu estudava, mas ele não era meu professor. Uhum. De vez em quando eu dava uma escapulida para assistir um pedacinho de uma aula dele, porque ele pegava uma turma no 5º período, ia com ela até o 10º, uma turma de cada vez, aí voltava, pegava outra do 5º, então você tinha que dar a sorte de pegar a turma dele. Né? E eu não peguei. Você não pegou? Não peguei. Eu não fui aluno dele, mas os meus professores tinham sido alunos dele, então falavam dele o tempo todo, falavam para a gente ler as obras dele e tal, e eu comecei a conhecer a obra primeiro, o professor depois, filando umas aulas na sala do lado e assistindo palestras, até que depois eu conheci a pessoa, José Carlos Barbosa Moreira, que é outra coisa, né? Uhum. Viajamos juntos para congressos, participamos de muita coisa juntos e tal. E o meu encantamento por ele aumentava cada vez mais. Eu não tenho nenhuma dúvida de que José Carlos foi o maior jurista que esse país já teve, tem e terá. Eu olho, para mim, a relação entre José Carlos Barbosa Moreira e direito é a relação entre Pelé e futebol, sabe? Um ser sobre-humano que passou pelo direito brasileiro. Uma capacidade absolutamente fora de série. E que, lamentavelmente, quando o Código de Processo Civil estava sendo elaborado, já não tinha mais condições de contribuir. Verdade. Estava muito doente. Ele faleceu já depois do Código aprovado, mas não participou de nada. Ele já estava muito doente, já estava completamente isolado, alheio a tudo isso. Uhum. Né? E por conta disso, eu fiquei sempre com a sensação de que nós teríamos a falta da contribuição dele. E eu não seria capaz, claro, de dar a contribuição que ele daria, mas eu achava que a gente precisava, de alguma maneira, homenageá-lo, preservar a memória dele, né? A memória acadêmica dele, com ele ainda vivo, e depois a memória dele como pessoa, com ele já falecido. E aí a ideia que me veio à cabeça foi de escrever um livro inspirado no livro dele, né? E dar a este livro, que teria uma formatação parecida, o mesmo título, O Novo Processo Civil Brasileiro. Porque eu pensava assim, daqui a muitos anos, vejam, que o código foi aprovado já tem 5, né? 5 Verdade. e um pouquinho. Sim. 5 anos e meio, quase.
Mas eu pensava isso, daqui a muitos anos as pessoas vão olhar para esse meu livro e vão perguntar, Alexandre, esse livro foi inspirado no Barbosa Moreira? E vai ser uma forma das pessoas continuarem a lembrar do Barbosa Moreira. E eu queria, de alguma maneira, contribuir para a perenização do nome e da obra de Barbosa Moreira, e acho que, em alguma medida, eu consegui. Então, é isso. É, sim, um livro totalmente inspirado no livro dele. Olha, me permita dois comentários. Primeiro que eu vou me apropriar de alguma forma da homenagem, porque nós estamos começando um semestre letivo especial, atípico, em Ouro Preto essa semana, e eu coloquei esse livro na minha bibliografia básica, O Novo Processo Civil Brasileiro, a sexta edição de 2020. Agora, você falando com essa admiração do Barbosa Moreira, eu que não tive o prazer de conhecê-lo, sou filho das Gerais, sou filho da UFMG, eu tive... o meu principal contato com Barbosa Moreira foi já no mestrado, nem tanto na graduação, foi já no mestrado, doutorado, e aquela série, né, os temas de processo civil, aquilo é uma coisa impressionante, né? Você percebe não só um conteúdo e uma perspicácia jurídica singulares, mas você consegue perceber uma riqueza no uso da língua portuguesa, que é uma coisa impressionante, ninguém escreve desse jeito. Zé Carlos foi professor de língua portuguesa, né? Ele começa a vida de professor dele como professor de língua portuguesa. Os pais dele eram professores, foram professores a vida inteira, e eram donos de um colégio no bairro onde ele cresceu e viveu a juventude dele, um bairro muito tradicional aqui do Rio de Janeiro, chamado Tijuca, né? E o colégio existe até hoje, já não é mais da família há muitos anos, mas existe até hoje, o colégio chamado Instituto Guanabara, e ele, quando cursava a faculdade de Direito, dava aula de português no colégio dos pais, né? Então, a primeira atividade acadêmica dele é lecionando língua portuguesa. E o português dele é absolutamente notável, né? É verdade. Absolutamente notável. E veja, ele não era assim só escrevendo, tá? Ele era assim falando. Você não o conheceu? Eu sempre brincava dizendo que eu tinha medo de errar pronome quando falava com ele. Colocar um pronome no lugar errado, né? Ele tinha uma precisão de língua portuguesa, assim, notável. E que gerou histórias engraçadíssimas. É mesmo? Histórias muito engraçadas. Eu vou citar uma que eu acho a mais genial de todas. A história acontece com ele e com um amigo comum, meu e dele, chamado Petrônio Calmon, professor de processo civil de Brasília. Você está em conhece, Brasília, né? Sim, claro. Petrônio é uma grande figura do processo brasileiro. Foi quem editou o último livro da Ada Pellegrini Grinover. Ele e a Ada eram unha e cutícula. Muito próximos, né? Muito próximos. Né? E ele foi, inclusive, orientando da Ada no doutorado. Né? Isso eu não sabia. Mas o Petrônio era muito amigo do Zé Carlos, e nós somos amigos até hoje, e essa história acontece com Zé Carlos e Petrônio. E um terceiro personagem que o Petrônio nunca me revelou quem era. Então, eu não sei quem é essa terceira pessoa da história, mas eu acho que é justificável, você vai entender por quê. Petrônio e Zé Carlos estavam num congresso, conversando, e daí a alguns meses, não sei exatamente quantos, mas não muitos, haveria um congresso internacional na Colômbia. Mas esse congresso, onde acontece a primeira parte da história, é no Brasil. Petrônio e Zé Carlos estão conversando, chega o terceiro sujeito, né? Chega, oi, tudo bem, Zé Carlos, oi, Petrônio e tal. Aí esse sujeito vira o Zé Carlos e diz assim, Zé Carlos, você vai para a Colômbia? E ele diz, não. Tá bom. Passa o tempo, passam-se os meses, congresso na Colômbia, esse sujeito, que tinha ido ao congresso, vê Petrônio também lá, conversando com quem? Com Zé Carlos. Aí ele se aproxima e diz, ué, Zé Carlos, mudou de ideia? Ele diz, não. Mas 2 meses, 3 meses atrás, sei lá, eu te perguntei se você vinha para a Colômbia. E você disse que vinha, que não vinha. E agora você veio. Ele disse, não vim. Virou as costas e foi embora. Deixou eles lá sozinhos. E o Petrônio caiu na gargalhada. E o cara virou para o Petrônio e falou assim, ele está maluco? Que história é essa? Ele falou assim, não, fulano, eu entendo o seguinte, é que você perguntou para ele se ele vinha para a Colômbia. E ele veio
à Ah, Colômbia. Colômbia. Porque você vai para a Colômbia se você vai sem intenção de retornar e ele quer voltar para o Rio de Janeiro. Então, ele não, a pergunta tinha que ser se ele ia à Colômbia e não para a Colômbia. Então, ele levava a língua portuguesa a sério a este ponto, né? É. E Zé Carlos era um sujeito ranzinza. Eu sempre digo que a palavra ranzinza foi inventada por alguém que conhecia Zé Carlos Barbosa Moreira. Ele era ranzinza. Então, era um sujeito ótimo, mas se ele não tivesse de bem com a vida naquele dia, dizia perguntasse, ô professor, tudo bem? Ele dizia, não, tudo mal. Entendeu? Então, ele era ranzinza. Naturalmente, né? Naturalmente. E com isso ele se tornava uma pessoa até engraçada. Então é isso. Era um sujeito muito, muito curioso, mas uma pessoa de um coração enorme, gigantesco. A gente está falando da riqueza da língua portuguesa, né? E a gente sempre fala para os alunos, enfim, quem está chegando, da importância da leitura, porque na leitura a gente agrega essa riqueza dos detalhes, amplia vocabulário, etc. Mas o professor Barbosa Moreira, ele me impressionou muito, não só por essa riqueza, mas por um uso incomum de algumas metáforas. Eu fiz questão de colocar isso na minha tese de doutorado, uma passagem que ele fala, vou abrir, é uma frase apenas, que ele diz que a gravidade do problema sobe de ponto ante a notória escassez na farmacopeia processual brasileira de remédios especificamente preventivos que comportem aplicação neste domínio. Eu achei sensacional isso daqui, porque e veja que é muito lógico, né? Muito lógico, porque a gente fala o tempo todo em remédio. Não é? Né? Remédio processual. A gente fala o tempo todo em remédio, mas se a gente usa como metáfora o remédio, então tem uma farmacopeia, né? Não é? Não. E a gente não pensa nos desdobramentos do que a gente usa. Não, mas é uma coisa impressionante. Parece que todo o texto dele ele consegue achar uma metáfora que veste como luva. Uma coisa impressionante. Não, ele tem textos em que ele fala de ópera. Ele conhecia muito ópera. Ele tem textos em que ele fala sobre obras de literatura, sobre poesia. Era absolutamente genial. Mas, assim, ninguém conseguiria escrever como ele. Mas o que mais me impressiona em Zé Carlos não é nada disso. Engraçado, né? O que mais me impressiona no Zé Carlos, como o Zé Carlos jurista, é que ele é um cara absolutamente à frente do tempo dele. Então, ele falava com certa normalidade de fenômenos que hoje a gente pode até achar relativamente normais, mas que no tempo dele não eram. Né? Então, ele tem artigos dos anos 1980 sobre convenções processuais. É verdade, é verdade. E a gente está agora, em 2020, falando da novidade que são as convenções processuais. Esse é o primeiro texto que eu trabalhei no nosso grupo de pesquisa. A gente teve um determinado semestre, cerca de 2 anos atrás, que a gente estudou convenções processuais. E esse foi o texto que inaugurou as discussões. Tem gente que acha, você vai ficar estudando texto histórico, tem pouca importância. Não, alto lá, ao contrário. Às vezes você pegar um texto como esse, você consegue verificar como foi a evolução do pensamento. Porque tem gente que fala também que as convenções são grande novidade, né? E não é uma grande novidade. A gente estava falando outro dia no Hash Talk que esse código já não é mais novo, né? E tem gente até hoje que fala, né, do novo Código de Processo Civil. Tem gente até que se arrisca dizendo do novo Código Civil, que entrou em vigor lá em 2003. Outro dia eu ouvi alguém soltar a nova Constituição, aí eu gelei. Aí eu falei, peraí, tudo tem limite. Aí não. Alexandre, nós começamos muito bem. Como eu te falei, eu rompi todo o meu script aqui, mas eu vou tentar retomar os trilhos aqui. A gente costuma separar 3 momentos de fala, né? Um primeiro momento para uma trajetória profissional, um segundo momento para uma trajetória acadêmica, ou ordem inversa também, não tem problema, e um terceiro momento para interlocução com as pessoas que estão nos acompanhando online. Já que nós começamos a falar de Barbosa Moreira, de academia, eu acho que vale a pena a gente seguir essa trilha. Você é filho da UERJ, uma das mais prestigiadas universidades desse país, a casa do Barbosa Moreira, a casa do Alexandre Freitas Câmara, que para nós um ícone, uma referência, a forma como você... A gente estava falando muito do Barbosa Moreira, mas quem leu Alexandre Freitas Câmara, e aí, por favor, não é nenhum puxa-saquismo isso daqui, mas quem lê as coisas que você faz percebe uma clareza
solar também, é uma coisa impressionante. Quando eu te falo que eu sinto saudade das lições, eu tive alguns livros de cabeceira, né? As suas lições, o curso do professor Vamber com o Talamini, claro, o curso do professor Humberto Eudoro Júnior, foram 3, só para falar de alguns, mas, poxa, eu vou fazer injustiças, estou vendo aqui minha biblioteca com Fred, com Marinoni, etc. Mas esses 3, e o seu em particular, sempre que eu via alguma coisa muito complicada nos outros, eu recorria às lições do Alexandre. Era uma coisa impressionante a clareza. Como é que foi essa sua trajetória acadêmica? Você, como filho da UERJ, eu vi pela sua história que você começou a dar aula até pouco antes de formar, ou logo. Como é que foi isso? Você sempre quis ser professor? A minha trajetória acadêmica é toda errada, né? Digamos assim. É fora do padrão tradicional. Né? Quer dizer, o que você encontra normalmente? O cara faz graduação, sai da graduação, entra para o mestrado, sai do mestrado, entra para o doutorado e vai dar aula. Né? Quer dizer, durante esse processo ele começa a dar aula em faculdade e tal. A minha foi tudo diferente. Em primeiro lugar, eu acho que eu preciso contar isso para que faça mais sentido o que vem depois. Né? Tá. Eu, quando estava no que hoje é o ensino médio, né? No meu tempo chamava segundo grau, eu não queria fazer direito. Tá? Eu não tinha nenhuma dúvida de que eu ia para a área de ciências humanas, né? Mas direito não era uma opção. Uhum. Eu queria fazer história. Uhum. A minha grande paixão é a história, tanto que quem já assistiu uma aula minha sabe que, se deixar, todas as minhas aulas sobre qualquer assunto começam em Roma e vão passar pelo Império Bizantino até eu chegar na semana passada. Né? Enfim, eu sou apaixonado pelo estudo da história. E eu queria fazer história, só que eu queria fazer história num país que, você imagina, né? 30 e tantos anos atrás, né? Eu entrei para a faculdade em 1987. Então, 97, 2007, 33 anos atrás, era um país que, pasmem os que estão me ouvindo, não investia em pesquisa. Né? Se não investe hoje, imagina 30 e tantos anos atrás. Então, como não investi em pesquisa, o que é que eu pensei? Eu vou fazer história, mas eu não vou ser um historiador daqueles que ficam pesquisando nas fontes. Né? Eu não estou na Europa, que eu tenho acesso àquelas bibliotecas todas, Biblioteca do Vaticano, a Torre do Tombo, não tenho acesso a isso. Né? Tem mais antigo aqui a Biblioteca Nacional, que tem 200 anos. Né? Então, o que vai acontecer da minha vida se eu fizer a faculdade de História? E a única resposta que eu podia dar para essa pergunta era: vou ser professor. Só que eu não queria ser professor. Olha que maluquice, né? Por isso que eu comecei por aqui a história. Eu não queria ser professor. Mas por quê? Porque a visão de professor que eu tinha era o professor que eu conhecia, que era o professor de escola, né? Que é mal remunerado, que trabalha feito um louco, de manhã, de tarde, de noite, para conseguir ter um carro velho e às vezes uma casinha no subúrbio. Às vezes em 2, 3 às vezes em 2, 3 colégios, correndo de um para o outro. E eu não queria aquela vida para mim. Eu falei, bom, então, como eu não quero ser professor, eu não vou fazer história. Vou fazer outra coisa. E aí, como eu sabia que eu tinha que ir para Ciências Humanas, qual foi a opção que surgiu? Qual era a área das Ciências Humanas que eu podia ir que não fosse para ser professor? Vou fazer Direito. Sei lá, vou advogar. E aí fui fazer Direito, não me arrependo em nenhum momento, nenhum minuto da minha vida eu me arrependi. Porque no primeiro dia de aula, na faculdade, eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acertei. Era isso mesmo. Não era história, não. Né? História é hobby. Era isso aqui mesmo. Só que aí depois eu descobri que eu podia, fazendo Direito, ser também professor. Eu podia ser um advogado, um juiz e tal, e podia ser também um professor. E aí eu comecei a me interessar pela ideia de ser professor, ainda na faculdade. E aí abriu um concurso para monitoria de processo civil na faculdade. Na UERJ, a monitoria por concurso público, com prova escrita, prova oral, a banca com 3 professores, parecia uma banca de mestrado. Caramba! E aí eu tinha uma vaga, eu fiz o concurso, eu estava já passando para o último ano de faculdade, e a minha banca foi Elcio Alves de Assunção, que era livre docente, aliás, o discípulo favorito do Barbosa Moreira, né? Só que foi um cara que escreveu muito pouco.
Elcio Alves de Assunção, Paulo César Pinheiro Carneiro e Afrânio Silva Jardim. Foi a minha banca de monitoria. Passei, fui primeiro colocado nesse concurso, virei monitor da UERJ. E como monitor, a minha função era tirar dúvida dos alunos. Então eu estudava feito um louco, os alunos vinham, tiravam dúvida comigo e tal. E eu tinha uma colega de turma, que hoje é professora da UERJ, professora de Direito Penal da UERJ, professora Patrícia Glioche, professora do PPGD e tal. E o pai da Patrícia era dono de um cursinho preparatório para concurso público. Era, não é, o curso existe até hoje. Um curso preparatório para concursos públicos aqui no Rio, chamado curso Glioche. Um curso muito tradicional aqui no Rio. Mas que naquela época era um curso novo. E ele um dia comentou em casa que não tinha professor de processo civil, que ele não conseguia. Nenhum pegava, nenhum se acertava, ele não dava liga. E aí a filha, que era minha colega de turma, ouviu e falou: pai, tem um garoto da minha turma que sabe muito processo civil. Você não quer fazer um teste com ele? E ele falou: mas minha filha, ele não é nem formado. Ela falou: pai, mas os que são formados não está dando certo, faz um teste. Porque eu sei que ele quer dar aula e eu sei que ele leva jeito para coisa. E aí ele me chamou, e aí você vê que maluquice, né? Eu estava no 10º período, foi em outubro de 91, eu ia me formar em dezembro, como me formei, né, no começo de dezembro, então isso foi em outubro, e eu fui dar aula para uma turma em que todo mundo ia fazer concurso para magistratura, quer dizer, o único não formado na turma era eu. Caramba! E aí eu entrei para dar aula e pegou, deu liga. Então eu entrei para dar 3 aulas e nesse curso eu fiquei 20 anos. Olha só. E aí eu comecei a dar aula, eu já trabalhava no departamento jurídico de uma empresa, comecei como estagiário e tal, depois fui contratado, efetivado como advogado, e aí eu fui conciliando as duas coisas. E durante algum tempo, durante alguns anos, eu dei aula só em curso preparatório para concurso público. E no Rio não tinha nenhum mestrado em processo nessa época, nem mestrado, nem doutorado, não tinha pós-graduação em processo. A UERJ não tinha programa de pós-graduação. A UERJ não tinha? Que loucura! Não. A UERJ não tinha mestrado em nada. A UERJ só tinha o curso de graduação. Então, para fazer mestrado, eu tinha que fazer fora. Eu cheguei a fazer a prova para a USP, mas na USP você fazia a prova para um orientador. Você já tinha que se inscrever para a vaga de orientando do fulano. E aí eu me inscrevi para ser orientando de um certo professor, eu não vou citar o nome, porque é uma pessoa que ainda está por aí, está aposentado, mas ainda está por aí, e que ele não me conhecia, eu conhecia ele de livro. Aliás, a única vez que eu o vi pessoalmente na vida foi nesse dia, eu fui lá fazer a entrevista, eram 3 pessoas concorrendo, quer dizer, 3 pessoas que passaram pelo processo de seleção até chegar nesse dia, e tinha uma vaga com esse cara, e tinha um que era ex-aluno dele, e aí ele escolheu. Eu nem critico, enfim, eu provavelmente teria feito a mesma coisa, e aí eu não fui para a USP. E continuei dando aula, cursinho nunca exigiu mestrado, nada disso e tal. Né? Aí, em 97, aí eu já dava aula em tudo que era cursinho. Né? Em 97, abre uma faculdade de Direito aqui no Rio. Eles já tinham outros cursos, eles abrem o curso de Direito, uma faculdade que se chamava Moraes Júnior, e que depois virou Mackenzie, é o Mackenzie Rio. Né? E aí eles me chamaram para dar aula na primeira turma. Eu fui professor da primeira turma dessa graduação, e fiquei lá um ano. Aí depois de um ano, aliás, foi em 96 isso. 96. Depois de um ano eu saí porque eu precisava de tempo para escrever as lições. As lições é que você fez referência. Né? E aí, então, eu saí. Então, eu tive aquele ano de experiência ali naquela graduação. E não foi uma experiência das melhores, não. Eu confesso que naquele momento eu não curti muito. E aí eu voltei a dar aula em cursinhos, e nessa altura eu já tinha sido chamado para dar aula na Escola da Magistratura. Eu estou na Escola da Magistratura desde 96, exatamente desde 96, nós estamos em 2020, já são 24 anos, dando aula em todos os cursos da escola, tanto nos cursos de quem quer virar juiz, como nos cursos ministrados para quem já é juiz. Eu estou lá há 24 anos. Então, eu tenho 24 anos de Escola da Magistratura, mas tenho 12 anos de magistratura. Então, eu entrei para o tribunal bem depois. E aí foi isso. Aí, então, eu fiquei dando aula em cursinho e na Escola da Magistratura. Aí comecei a ser muito chamado para dar aula também fora do Rio e tal, mas sempre em cursos preparatórios para concurso e depois em cursos de especialização. Aí me chamava, especialização, a gente sabe que tem uma liberdade um pouquinho maior e tal, e me chamava. E não fiz mestrado, não fiz doutorado, não fiz nada disso. E comecei, eu gostei muito de escrever, né? E aí eu comecei a escrever. Então, o meu primeiro livro
Eu lancei em 95, agora mês que vem, setembro agora, daqui a um mês, faz 25 anos que eu lancei meu primeiro livro, que foi um livro que eu escrevi sobre aquela reforma do CPC que teve em 94, 94. Em dezembro de 94. Aí eu lancei meu primeiro livro, que é um livro chamado Lineamentos do Novo Processo Civil. Você vê que novo processo civil é um negócio que me acompanha, de certa maneira, né? Verdade. Eu lancei esse livro, eu quis dar um título, eu sempre tive maneira de dar uns títulos diferentes para o meu livro, né? Então eu chamei de Lineamentos do Novo Processo Civil, porque todos os livros que saíram naquela época chamavam A Reforma do Processo Civil, A Reforma do Código do Processo Civil. Eu quis dar um nome diferente. E esse foi diferente. Esse foi bem diferente. E foi um livro assim, de um cara que ninguém sabia quem era, né? Eu tinha publicado uns artiguinhos e tal. E de repente sai um livro de alguém que ninguém sabe quem é, saiu para uma editora mineira, saiu pela Del Rey, né? O Arnaldo foi o cara que acreditou em mim ali, bacana, naquele momento. E foi um livro que teve uma receptividade muito legal. De repente o livro começou a ser citado por todo mundo, né? Barbosa Moreira citou, Atos Guzmão Carneiro citou, Humberto Teodoro Júnior citou, Calmon de Passo citou. E eu comecei a olhar e falei assim, caramba, esses caras estão lendo o que eu escrevi, né? Os caras que eu leio estão lendo o que eu escrevi, estão me citando para dizer que concordam comigo. Eu achei aquilo meio surreal e tal. Porque eu tinha escrito muito pensando nos meus alunos. E aí saiu esse livro, teve uma receptividade muito legal, teve 2 edições, o que para um livro de um autor absolutamente desconhecido era meio impressionante. Né? Tanto que eu lembro quando eu conversei com o Arnaldo, ele falou, nós vamos lançar uma edição aqui, 1.000 exemplares e acabou, é isso. Né? A primeira edição teve 2.000 e ainda saiu uma segunda edição com mais 2.000 exemplares. E aí eu falei, cara, eu não vou parar nesse, eu quero escrever mais, eu gostei desse negócio de escrever livro. Né? Aí já estavam me chamando para dar palestra, fora do Rio e tal, eu achei aquele negócio mal barato. E aí eu lancei, em 95, saem 2 leis importantes, né? Sai a lei dos juizados especiais e sai a lei que reformulou o velho procedimento sumaríssimo que virou procedimento sumário. E aí eu fiz um livrinho, sei lá, 120 páginas, um livrinho pequenininho, comparando os 2 procedimentos. Chamou-se Dos Procedimentos Sumário e Sumaríssimo. Que legal. Eu lancei para uma editora aqui do Rio, a editora Lumen Juris. Que ainda existe. Né? E que, enfim, é uma editora que teve altos e baixos ao longo da vida. Aí eu lancei esse, e logo depois, em 96, eu lanço um livro chamado Arbitragem, que foi o primeiro livro escrito sobre a lei brasileira de arbitragem. A lei é de setembro, o livro saiu em outubro. Que é de 96, você já devia estar acompanhando o projeto já há muito tempo. Vinha. E a lei saiu em 23 de setembro, a primeira edição do livro é lançada em 23 de outubro, exatamente um mês depois. Que bacana. E eu sei a data, porque a data do aniversário do meu irmão, 23 de outubro. Então, não tive como esquecer. E aí eu já tinha esses 3 livros, os 3 com uma aceitação muito legal. Meu livro de arbitragem, de repente, era citado fora do Brasil. Ele foi citado na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu comecei a achar aquele negócio de caraca, tem gente fora do Brasil que sabe que eu existo. Coisa esquisita. E aí, uma outra editora, a editora Freitas Bastos, me chama e diz, olha, a gente tem um projeto aqui de lançar cursos de todas as áreas do direito e tal, a gente queria que você fizesse o curso de processo civil. E aí eu fiz o Lições. O Lições nasce de uma encomenda, digamos assim. Que ano foi isso? E aí eu fiz o Lições. A primeira edição? Né? 98. O volume 1 em 98. Volume 1 em 98, volume 2 em 99 e o volume 3 já no ano 2000. Aí eu tive um problema lá com a Freitas Bastos, como eu já tinha experiência de editar pela Lumen Juris, eu acabei levando tudo para a Lumen Juris, mas o volume 1 e o volume 2 chegaram a sair pela Freitas Bastos. Tiveram 2 edições cada um pela Freitas Bastos. E aí eu fui para a Lumen Juris. E aí, daí para frente, continuei escrevendo muito. Né? O Lições teve um sucesso estrondoso. O volume 1 teve 25 edições, o volume 2 teve 23, o volume 3 teve 21. Então, se você olhar para a história dos livros, dos cursos escritos ao tempo do Código de 73, né? Estou fazendo esse corte porque foi um livro que saiu e só sobreviveu ao tempo do Código de 73. Eu só perco em edições para o livro do Humberto Teodoro Júnior. Que já passou de 50 o volume 1. Mas o Humberto tem idade para ser meu pai, literalmente. O Humberto é mais velho que meu pai. O Humberto é mais velho, 2 anos mais velho que o meu pai. Né? Então, nós estamos falando de um autor que começou a publicar muito antes de mim. Então, esse livro teve realmente muito, muito êxito editorial, foi adotado em faculdades do Brasil inteiro, foi citado por advogados, por juízes, foi citado no STJ um monte de vezes, foi citado no Supremo,
né? E daí aí eu me animei, né? E nisso então eu não me liguei a nenhuma faculdade formalmente, né? E com isso me senti livre para dar aula em tudo que era canto. Então fui dar aula como convidado, aulas e palestras em todos os lugares, e produzindo, escrevendo artigos, escrevendo livro, dando aula, dando palestra, fui parar na UFOP, fui parar em tudo que é canto. A propósito, essa sua vinda na UFOP, eu vou fazer esse recorte aí para gente, para a gente, como diz, julgar uma pitada diferente aí nessa história. Você teve na UFOP em 2013, né? É, Eu não era professor lá ainda. Na verdade, eu fui professor, comecei minha carreira acadêmica em 2006 como professor substituto. Fui substituto lá 1 ano e meio, 2006, 2007. E saí, o contrato venceu, enfim, e voltei em 2014 como professor concursado, hoje sou professor adjunto. Mas eu sei da sua história em Ouro Preto em 2013, e que eu você tive. chegou a participar de um rock Eu lá, em fui no Rock. República, como é que foi aquilo? Eu fui a Ouro Preto em 2013 para uma palestra numa semana jurídica que foi organizada pelos alunos, né, pelo Aham, diretório, lá, pelo centro acadêmico. aham, Eu me lembro que a Juliana Cordeiro de Faria era palestrante nesse evento também. Aliás, foi quando eu conheci a Juliana. que legal. Enfim, tinha outros professores participando. O Valcir estava, Olha né, só, tava foi um lá, que é evento sócio grande mesmo. do Do Dierle. Dierle, aham. É, eu lembro que tinha uma professora chamada Iara, que era professora de Direito Civil, né? Nossa, chefe de departamento. E foi ela que me recebeu lá, e foi muito legal, porque eu não conhecia a Iara, e quando eu levei minha mulher nessa viagem, né? Eu falei, levei ela para Ouro Preto. Eu tinha ido a Ouro Preto uma vez antes a uma palestra num congresso que o Dierle coordenou. Mas ela não conhecia Ouro Preto. Falei, vamos para Ouro Preto, tá, vamos passar um final de semana lá, não sei o quê. E aí nós fomos, ela foi comigo, ficamos aí numa pousada, muito legal e tal. E fomos passear, conhecer Ouro Preto. Foi muito interessante, porque eu não conhecia a Yara, né? Ela não me conhecia pessoalmente, e aí a gente ficou ali conversando e tal. E em algum momento, depois de um papo de almoço, assim, a gente almoçou todo mundo junto, e a minha mulher estava ali do meu lado, né? E a Yara me chamou e falou um negócio que nunca ninguém tinha me falado antes e nunca ninguém me falou depois, né? Ela falou assim para mim, e veja, eu acho que eu nunca mais encontrei a Yara pessoalmente na vida. Então, ela passou ali, foi um raio passou pela minha vida ali naquele momento, e ela diz assim, a tua mulher é uma luz na sua vida. E eu não sei por que ela falou isso. Enfim, ela conheceu a minha mulher ali, simpatizou com ela e tal. Ela falou assim, a tua mulher é uma luz que ilumina a tua vida. E depois, em algum dos livros que eu escrevi, já não sei mais nem qual, mas em algum livro que eu escrevi, todos os livros que eu escrevi, foram 16 até hoje, todos foram dedicados à minha mulher. Todos. Do primeiro ao último, todos têm lá uma dedicatória para a Janaína, que é a mulher que está comigo desde que eu tinha 18 anos de idade, eu estou com 50. Né? Se você considerar que hoje em dia os relacionamentos são líquidos, Efêmeros, né? né? Minha mulher Líquidos. desde os 18, né? Ela foi minha primeira namorada firme, né? Séria. Primeiro namoro que durou mais de um mês, né? E ganhou longe de um mês, né? São 32 anos, né? Mas, e casados temos 26 de casado, 31 de namoro, 26 de casado. Você já está praticamente dedicando essa live para ela também. A primeira live que Claro, você a minha dedica para ela. vida é dedicada a ela. Mas em algum livro que eu escrevi, eu botei isso. Uma vez, num congresso, me disseram que minha mulher é a luz que ilumina a minha vida. Então, e foi a Yara que disse. Né? E foi nessa viagem a Ouro Preto. E aí a gente estava conversando com os alunos, porque eles que tinham organizado isso e tal, e tinha a história do rock, que é muito famoso, mas a gente aqui no Rio ouve falar, mas não sabe o que era. Uhum. E aí a minha mulher estava ali comigo e tal, e conversando sobre os alunos falando do rock e tal, não sei o quê, e ela participando da conversa. E minha mulher sempre teve uma coisa muito engraçada, que assim, às vezes o pessoal quer tirar foto com a gente, mas fica meio envergonhado, e ela pega a câmera e diz, vai lá, tira foto, faz foto. Aí ela fala para as meninas, ela diz assim, pode abraçar, não tem problema não, né? Porque, sei lá, às vezes está ali, né, com a mulher na frente, pode ficar meio, não, abraça, não arranca pedaço não, pode abraçar e tal. Então, assim, ela participa de uma forma muito legal disso. Né? E aí ela começou a dizer, pô, mas eu queria nesse tal de rock. Eu quero ir no rock. Aí ela falava para mim, Alexandre, me leva no rock. E tal. E eu falei assim, pô, mas o rock é dos alunos. Tal. E aí os alunos resolveram que a gente tinha que ir para o rock. E aí a gente foi para o rock. Que então, massa. em alguma república lá, a gente foi.
E, claro, a gente não ficou muito tempo, até para não tirar a liberdade da meninada, né? Que está ali para se libertar mesmo e tal. Mas a gente ficou, sei lá, uma hora e meia lá no Rock, bebendo cerveja e brincando com os alunos. Poxa, então você tem no currículo a participação de um rock em E Ouro foi muito Preto. engraçado, porque assim, eles não acreditavam que eu fosse. E eu apareci lá, entendeu? E ele falou assim, Genial. caraca, ele veio mesmo e tal. E aí a gente ficou lá e foi muito engraçado. Depois a gente saiu para jantar. Genial. E aí foi isso. E aí, né, então eu comecei, eu fui vivendo essa vida de professor, sem me vincular à faculdade nenhuma, até Uhum. que em algum momento da vida eu resolvi que eu queria me titular. Eu falei, não, eu quero ter título acadêmico. Eu acho Uhum. que me falta isso. Eu acho que eu não preciso disso, Uhum. mas não preciso formalmente disso, mas eu acho que me falta uma pós-graduação, um aprofundamento que isso vai me dar em coisas outras, em que eu vou ler coisas que eu não leria, em que eu vou ter alguém me orientando na elaboração de uma tese. Eu quero isso para mim. Uhum. Né? E aí eu resolvi que eu ia tentar isso. Né? Mas eu falei, pô, como é que vai ser isso e tal? Para onde que eu vou? Para quem tinha que ser uma instituição que tivesse uma linha de pesquisa que me agradasse. E aí eu encontrei a PUC Minas, né? Para onde eu entrei, já nem sei mais quando, 2013. Né? 2013 eu entro para lá. E por que a PUC Minas? Por duas razões. Primeiro, porque eu simpatizava muito com ideias que eram defendidas por algumas pessoas ali dentro. Né? Uhum. Especialmente o Dierle e o Bretas. Uhum. Especialmente eles dois, mas não só eles. Outras pessoas que têm alguma ligação com a PUC Minas e que têm obras que me mexem com a minha cabeça de alguma maneira. Estou falando aí de Flávio Pedron, estou falando, Uhum. enfim, de algumas outras pessoas que passaram por ali, ou passam por ali, de certa maneira. Uhum. Então tinha essa ideia de eu gostar. Eu sempre gostei muito da obra dos processualistas mineiros, né? Desde Celso Agrícola Barbi, antes dele Lopes da Costa, Edson Prata, Jaci de Assis, Humberto Teodoro Júnior, Hernani Fidelis dos Santos, foram Salve. autores que fizeram, Salve, foram autores que Uhum. fizeram muito a minha cabeça. Então tinha essa ideia de dialogar com Minas Gerais. E segundo, porque eu descobri que lá tinha a previsão do doutorado direto. Eu falei, cara, é uma tentativa. Aí eu faço logo o doutorado e não preciso do mestrado e vamos embora. Uhum. Aí conversei com o Dierle, né, na época, eu e o Dierle já amigos nessa altura, e o Dierle é um irmão mesmo, e aí ele diz, Alexandre, aqui tem o doutorado direto, mas é o seguinte, tem a previsão, mas até hoje só uma pessoa conseguiu. Que era um professor da casa, já era professor, não tinha título, e tinha um interesse da casa de que ele se titulasse. Que ele tivesse. Eu falei, velho, o não eu já tenho. Né? O máximo que pode acontecer é eu pedir eles negarem. Vamos tentar. Aí eu fiz o pedido e foi aceito. Foi a congregação do programa se reuniu, foi designado um relator, o relator foi o Bretas, né? E ele fez um parecer favorável e aí, por unanimidade, foi aprovado o meu ingresso no doutorado direto. Aí eu viro para o DR e digo assim, bom, primeiro passo está resolvido. Ele falou, como assim primeiro passo? Você já conseguiu o que você queria, você já chegou, doutorado direto, vamos fazer. Eu falei, não. É que eu estava lendo o regimento, o estatuto, e eu descobri que tem uma previsão de dispensa de crédito. Então eu vou pedir. Ele falou, você está maluco. Teve uma professora da casa que já tinha mestrado, entrou para o doutorado, foi pedir dispensa de crédito e negaram. Ninguém nunca conseguiu dispensa de crédito. Eu falei, pô, ninguém nunca conseguiu, mas eu vou conseguir. Eu vou preencher os requisitos e vou conseguir. E aí eu fiz um requerimento, e aí me ligaram de lá e disseram, olha só, formalmente você preenche os requisitos, mas a gente nunca deferiu isso para ninguém. Oh, mas se Eu formalmente falei, tá, preenche. mas isso é problema de vocês, né? Eles disseram, então a gente se reuniu aqui e a gente resolveu fazer um negócio diferente. E aí resolveram mudar a regra do jogo, no meio do jogo. A gente faz o seguinte, você faz um projeto de tese, apresenta o projeto, a gente monta uma banca, igual banca de doutorado, 5 professores. Se a banca aprovar o seu projeto, você está dispensado dos créditos. Aí montaram a banca. Bretas, Dierle, Flaviano e Magalhães, Leonardo Carneiro da Cunha e Lúcio Delfino. Puxa, Montaram a banca e a que banca massa. aprovou a dispensa dos créditos. Aprovou que com aquele projeto eu fosse dispensado dos créditos.
Aí, então, eu tive que escrever a tese, eu tive que participar dos seminários, Uhum. né? Os seminários eu fiz todos. A PUC tem uma prova de qualificação que eu fiz, né? É uma prova dificílima de qualificação, que é prova mesmo. Imagina a prova do ingresso piorada, né? É mais ou menos isso. Ela quer ver se você aproveitou os créditos, a né? ideia é ver se você sai do doutorado conhecendo a linha de pesquisa, né? Melhor do que você conhecia quando entrou. Isso. Foi uma experiência muito interessante, só que assim, o sarrafo é lá em cima, né? Uhum. Porque você só pode fazer essa prova uma vez, se você não passar, está reprovado, não pode nem depositar a tese, você está fora do programa, você não pode tirar menos, são 3 questões, você não pode tirar, cada questão vale 10, você não pode tirar menos de 7 em nenhuma questão, mas a média tem que ser 8. Então, se você tirar 7 em uma, tem que tirar 9 na outra. Pesado. É muito pesado. E muita gente é reprovada aí. Né? E isso é uma coisa que eles mantêm, até para conseguir manter o CAP 6. Né? Então, eles realmente estão preocupados com essa aderência à linha de pesquisa. Então, eu fiz essa prova, eu fiz os seminários, e aí a tese ficou pronta, enfim, e aí foi defendido. Então, eu sou doutor pela PUC Minas, né? Com muita honra para mim, porque eu consegui esse diálogo do Rio com Minas. Né? E aí depois, no início deste ano, em 2020, eu recebi um convite para voltar a lecionar em faculdade. E aí eu, finalmente, depois de quase 30 anos como professor, eu me vinculei formalmente a uma instituição de ensino superior e eu estou na Fundação Getúlio Vargas, né, que tem um projeto muito legal de uma faculdade de Direito aqui no Rio, e eu estou lá como professor adjunto. Então, temos acadêmicos, a história é mais ou menos essa. Bacana, Alexandre. Resumidamente, é isso. Eu acho que nós podemos mudar para o próximo tópico, então, que é o tópico... A gente fala a trajetória profissional como se a academia não fosse, né? Mas é um profissional não acadêmico, né? Como se toda essa produção não fosse nada profissional, né? Mas profissional não acadêmico, exato. E no profissional não acadêmico, você foi advogado por 16 anos e ingressou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo 5º Constitucional. Eu sempre dou uma maquiada nessa conta do meu tempo de advocacia, né? Porque eu sempre digo que eu fui advogado 20 anos, embora oficialmente tenham sido 17. 17 anos e alguns meses. Mas por que eu faço uma conta de 20? Porque eu comecei a estagiar em 1988, em outubro de 88. Puxa! Só que eu fui chamado para entrar no departamento, no dia 3 de outubro. Olha isso. Meu primeiro dia de estágio é 3 de outubro de 88, uma segunda-feira. Por isso que eu sei que a Constituição foi promulgada numa quarta-feira. Eu devo ser a única pessoa que sabe isso. Né? Foi dia 5 de outubro de 88, era o meu terceiro dia de estágio. Então, assim, um momento muito, muito simbólico para o direito brasileiro, né? Muito bonito. Mas o que acontece é o seguinte, é que eu fui convidado por um advogado que meus pais conheciam, e que era dono de uma empresa do mercado imobiliário, uma empresa de administração de imóveis. Eu fui convidado para entrar para o jurídico da empresa, embora eu fosse estudante, né, eu estava no terceiro período de faculdade, não, quarto período. E ele me convidou, ele conhecia meus pais e tal, e ele falou, olha, tem uma vaga aqui, o Alexandre não quer vir e tal. Só que eu fui convidado para entrar porque tinha uma vaga abrindo, porque quem estava saindo era o advogado mais experiente do escritório. O advogado tinha mais de 10 anos de advocacia. Então, eu fui formalmente estagiar, mas eu tinha que fazer trabalho de advogado. Então, eu tinha os meus processos, eu tinha os meus clientes, né, os clientes da empresa para quem eu tinha que advogar, condomínios, locadores e tal, e eu tinha que me virar e fazer tudo sozinho. Né? Eu pedi ajuda para os outros, claro, né, porque eu estava aprendendo. Eu só não podia assinar as petições. E no dia das audiências, algum advogado ia comigo, normalmente era o próprio dono da empresa, ele ia comigo, eu sentava do lado dele, e era eu que ficava assim, falando para ele, pergunta tal coisa para testemunha, isso é importante. Tal. Eu é que tinha que orientá-lo, porque, na verdade, o advogado, de fato, do processo era eu. Né? Sim. Então, eu conto a partir de outubro de 88.
eu fui meio rábula, digamos assim. Pois é, mas aí começou uma trajetória na advocacia e vem o ingresso no tribunal. Numa pergunta a queima-roupa. Advogar ou julgar? Advocacia ou magistratura? O que eu gosto mais, você diz? É. Cara, é como perguntar se você prefere, sei lá, churrasco ou sorvete. São coisas que não dá para comparar, mas que me dão prazeres equivalentes, entendeu? O prazer que eu sinto comendo uma bela de uma picanha é o prazer que eu sinto tomando um gostoso sorvete. Cada um num momento, né? Você não toma sorvete antes da refeição, você não come uma peça de picanha depois que acabou de almoçar, né? Então, cada um tem o seu momento. Foram 20 anos advogando, né? Primeiro nessa empresa, eu entrei ali estagiário, saí de lá diretor jurídico, aí saí, montei meu escritório e fiquei alguns anos advogando num escritório próprio, que é um escritório boutique, como se costuma dizer, né? Aqui no Rio. Tive uma atividade de advocacia muito intensa e muito prazerosa. Eu gostava muito de advogar. E aí fui para a magistratura e eu sou muito feliz como magistrado. Então, assim, são duas atividades pelas quais eu tenho o mesmo encantamento. Tanto que uma coisa que é muito clara na minha cabeça é que no dia que eu saindo vivo da magistratura, eu sobrevivendo à magistratura, eu saindo por aposentadoria e tal, eu volto a advogar no mesmo dia. No mesmo dia eu vou lá na OAB e digo, procura aí no arquivo, vê se não tem meu nome aí em algum lugar, porque eu quero a minha carteirinha de volta. Ficou suspenso lá atrás, né? Mas eu sinto na magistratura um prazer, uma realização rigorosamente equivalente a que a advocacia me dá. Mas são sabores diferentes, né? Sim. Se a gente for pensar Você já tem quanto tempo já no tribunal? Você já tem eu entrei em 2008, novembro mais de de uma 2008. década. 12 anos praticamente. Daqui a 3 meses, 12 anos. E a magistratura no tribunal, ela mudou muito ao longo desse tempo. Eu não sou juiz, mas como advogado e participando dessa dinâmica desde 2004, eu posso falar que, de um modo geral, também a atividade da magistratura mudou muito ao longo dessa última década, né? Não só os mecanismos de retenção da litigiosidade com eleição de recursos repetitivos, enfim, que são algo típico lá dos tribunais superiores, enfim, mas a informatização, em alguns pontos, a publicização dos julgamentos, a facilidade que a população acede aos julgamentos, conhece o que está acontecendo. Hoje em dia, se conhece nome de ministro, se conhece nome de desembargador, sabe quem são, o que está fazendo, como é que pensa, como é que não pensa. E essa atividade, como é que é o dia a dia do desembargador? A gente tem vários alunos de graduação que estão assistindo, alguns alunos já vêm se preparando aí a partir do quinto, sexto, começando a descobrir talvez uma veia aí para os concursos, e eu quero ser juiz, eu não quero. Como é que é essa atividade aí, o dia a dia? Olha, realmente a atividade do magistrado de tribunal... Em complemento, é mais glamour? Porque a gente vê, às vezes, tribunais... é muito glamour ser desembargador, porque tem um carro que busca meu vizinho lá e tal, e leva... Olha, glamour não tem muito, não. Né? É mais glamour ou é mais trabalho? É mais trabalho, não tem muito glamour, não. Veja, eu não sei como é ser desembargador num tribunal de pequeno porte de um pequeno estado. Tá? Eu acho que deve ser muito diferente. Você ser desembargador num tribunal de um estado pequeno em população, sei lá, Amapá, Acre, talvez tenha um pouco mais esse glamour, de você andar na rua e ser reconhecido, lá vai o desembargador fulano. Eu já vivi essa experiência indo dar aula para magistrados em escolas de magistratura de pequenos tribunais. Aí você sai para jantar com o desembargador lá, o diretor da escola. Você entra no restaurante, o garçom fala assim, desembargador fulano. O garçom sabe que ele é desembargador. Né? Então, um tribunal como o do Rio de Janeiro, como o de Minas, como o de São Paulo, tem um número enorme. Ninguém sabe que eu sou desembargador. Meu vizinho de prédio não sabe que eu sou desembargador. O meu porteiro não sabe que eu sou desembargador. Ele sabe que tem um carro preto para ele me buscar aqui.
vinha, né? Agora não vem mais. Mas, enfim, então encostava um carro preto aqui com o motorista, sei lá, na cabeça dele eu posso ser qualquer coisa. Polícia Federal, FBI, sei lá. Né? Então, não tem tanto esse glamour, não. É muito trabalho. Mas um trabalho que mudou muito ao longo do tempo. Né? Então, se você me permite a imagem, quando eu entrei para o tribunal, o que se esperava do desembargador é que ele fosse o craque do time, o Neymar. Hoje, o que se espera é que ele seja o grande técnico do time, o Jorge Jesus, o Sampaoli. Né? O cara que pega um time e bota esse time para jogar bem. E quem é esse time hoje? É a assessoria. Né? Hoje, eu não estou falando do juiz de primeiro grau, né? Que ainda tem um trabalho muito mais artesanal. O magistrado de tribunal, ele é hoje muito mais um gestor de equipe. Ele tem que saber gerir um time de assessores para aquele gabinete funcionar. Senão, não funciona. A quantidade de processos é avassaladora. Né? Então, para você ter uma ideia, eu recebi em julho, agosto ainda está em curso, os números não fecharam, né? Eu recebi em julho 190 distribuições. Tá? E julguei 203 processos. Terminando o mês com um acervo de 277 processos em andamento. Está muito longe de ser o maior acervo do tribunal. O maior acervo do tribunal de um desembargador que tem 1.000 e poucos processos em andamento. Está longe de ser o menor acervo é de um desembargador que tem 22 processos em andamento. Puxa vida, que maravilha. De julho. É um desembargador de Câmara Criminal. A lógica é um pouco diferente. É diferente. Claro. Mas, enfim, os números são esses, os números não mentem muito, né? Eles podem mentir um pouquinho. Mas você terminar o mês com 277 processos em andamento significa que as coisas estão andando muito bem. Né? Se você considerar que desses 277, 190 são processos que existem há poucos dias, então, em tese, você está com o trabalho, digamos, em dia. Né? As pessoas não estão esperando tanto assim pelo resultado do processo. Né? E desses 277, eu fiz esse levantamento hoje, tá? Só para vocês, por isso que eu tenho esses números todos na cabeça. Desses 277, em 53, o voto já está pronto, eu já pedi dia para julgamento e eu estou esperando a sessão de julgamento para julgar. Quer dizer, o meu trabalho está praticamente todo feito. Só aguardando. Então, em 53 de 277. Então, na verdade, eu tenho aí 224 processos que estão andando. Né? Mas por que eu consigo isso? Porque eu tenho uma equipe de assessores absolutamente leal, trabalhadora, que faz toda a triagem, toda a pesquisa, toda a minutagem de voto de decisão, seguindo as minhas orientações, e eu sou o técnico do time. Eu sou o cara que fala, vai por aqui, vai por ali e tal, e depois passo os olhos para dizer, não é bem isso e tal, corrige isso, corrige aquilo e tal, e vamos embora. Né? Porque se for aquele magistrado artesanal que pega a bola e sai driblando para fazer o gol, né? Ou o Neymar, daí não dá conta. Você não dá conta. Aí chegam 190. Né? Veja, faz a conta. Hoje eu peguei a minha mesa de trabalho, porque assim, eu tenho um combinado com a minha assessoria, tem certos tipos de processos que eles nem encostam. Porque eu acho que se eles forem fazer, vai ser mais trabalhoso para mim. Né? Por exemplo, ação rescisória. Deixa que eu faço. Eu escrevi um livro sobre ação rescisória. Se eu não souber fazer esse troço, né? Então eu vou fazer melhor e mais rápido. Então, enquanto você está se concentrando lá naqueles processos repetitivos e tal, fazendo a triagem, ver como é que é, eu pego esse aqui que exige uma artesania maior. Então, eu abri a minha mesa hoje e tinha 9 processos. Quando eu terminei, eu fechei a plataforma para poder entrar aqui para encontrar vocês, tinha 3. Quer dizer, eu hoje consegui me livrar de 6 processos. Tá? Me livrar assim, 2 eu fiz o voto, em 2 eu dei um despacho, no outro eu dei uma decisão monocrática e tal. Então, eu tirei da minha mesa 6, o que exige muito trabalho, muito esforço. Se você fizer uma conta de que a pessoa trabalha, sei lá, 22 dias úteis por mês, e ela consegue mandar embora da mesa de trabalho 6 processos por dia, né? 6 vezes 22 são 132. Né? Mas entraram 190. Então vai entrar mais do que sai.
E perceba que desses 132 eu não teria feito o acórdão de todos. E muitos teria sido um despacho, ao agravado. Né? CIT, uma ação rescisória, às vezes o despacho é CIT. Né? E isso entra na conta. Então, no final de um ano, eu teria um acervo gigantesco. Gigante, é verdade. Gigantesco. É progressão geométrica. Agora, esse movimento, esse volume todo, eu me lembro que em 2009, quando foi constituída a comissão do Senado para começar a trabalhar o vigente Código de Processo Civil, um dos objetivos deliberados dessa comissão era tentar reduzir o número de recursos. E isso seria feito, segundo a comissão, reduzindo o número de espécies recursais. Eu me lembro que gerou um tumulto muito grande, muita gente conversando, falando sobre isso, crítica, mas resolveram abolir os embargos infringentes, que era um recurso até bastante interessante, um recurso de desempate, né? Para quem está nos acompanhando, vai ouvir falar de recurso de desempate hoje só nos livros, e mesmo em caráter histórico, porque os embargos infringentes foram abolidos. Mas o Código meio que repristinou, por assim dizer, a técnica da ampliação do julgamento no artigo 942. Isso. E eu sempre, apesar de considerar um recurso muito interessante e muito pertinente, principalmente para o advogado que faz a sustentação oral e percebe que está perdendo numa virada de jogo espetacular, era essa a tônica dos embargos infringentes, para esse advogado é muito importante a possibilidade de ampliação no julgamento. E aí, porque dá a ele a oportunidade de que o jogo seja novamente revertido, dessa vez a seu favor. Porém, na minha experiência na advocacia, eu percebia que muitas vezes, deixava-se de instaurar a divergência, mesmo quando você percebia que da tribuna você pudesse ter causado aquela dúvida, aquela inquietação do desembargador, mas muitas vezes ele preferia aderir ao voto do relator para que não houvesse a divergência e, consequentemente, para que não levasse a possibilidade dos infringentes. Há, inclusive, pesquisa nesse sentido, né? Inclusive, aí no Rio de Janeiro, a pesquisa da Fernanda Pantoja, poxa, tem uma pesquisa exatamente sobre isso, se de fato a técnica de julgamento do 942 ela, enfim, se resulta num número significativo de não só de divergências que viabilizem a aplicação do 942, mas de consequente virada de jogo do 942. Então, assim, de novo, uma pergunta queima-roupa, né? Essa dinâmica, né, de divergência, ela é séria? Ela é séria. Como é que você vê isso, a eu posso falar pelo meu mundinho, 942? Né? Claro. Eu posso falar pelo meu mundinho, assim, pelo que eu vejo como um observador do sistema, mas, claro, limitado ao que eu vejo, né? Não tem aqui nenhuma pesquisa empírica com metodologia, não tem nada disso. Mas a minha experiência do tempo de advocacia e agora na magistratura. A questão da divergência é levada a sério. Tá? Não conheço nenhum magistrado que diga eu não vou divergir não, porque lavrar o voto vencido dá muito trabalho. Eu não vejo isso. Né? Aliás, se você pegar a pesquisa que a Fernanda Pantoja conduziu, você vai ver que na minha Câmara, por exemplo, tem muita divergência. Muita divergência. Né? E muitas vezes o voto divergente é meu, mas muitas vezes não é. Né? Na minha Câmara, a gente nunca teve essa coisa de não diverge, não. Diverge sim, diverge que é bom. Sabe? O colegiado existe para isso. Se fosse para todo mundo concordar sempre, não precisava do colegiado. Cada um julga sozinho os seus processos e está tudo bem. Então, assim, a divergência é séria, a divergência é importante, a divergência aprimora o julgamento, porque ela provoca reflexão no próprio julgador. Né? Porque se eu voto e você se dá o trabalho de divergir de mim, é porque você acha que tem alguma coisa errada no que eu falei que é insuportável para você. Né? E veja, tem coisas de que a gente não diverge porque não faz sentido divergir. Tá? Se eu voto para fixar o dano moral em R$5.000 e você acha que não devia ser 5, devia ser 4.950, você não vai divergir.
Vai, mas eu acompanho, ok. Mas se eu digo que tem que ser 5 mil e você acha que tem que ter 5 milhões, você vai divergir. Né? Então, assim, quando você vê no voto algo que realmente você não consegue aceitar, você diverge. Né? E isso acontece com muita frequência. Acontece em matéria fática, valoração de prova, né? Mas acontece muito, e eu diria que acontece mais em matéria de direito. Acontece mais em matéria de direito. Só que até a divergência tem limite. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar. A divergência tem limite. Porque, por exemplo, não adianta eu divergir contra uma matéria que está simulada. Não adianta. Né? Para usar uma expressão que a gente usa muito na magistratura, é dar murro em ponta de faca. Você vai machucar a mão. Então, ou às vezes criar uma falsa expectativa no jurisdicionado. Criar uma falsa expectativa no jurisdicionado. Então, às vezes, no lugar da divergência, o que deve vir é o acompanhamento do entendimento com a ressalva do entendimento pessoal. Né? Que é uma coisa que eu, por exemplo, uso muito, e meus colegas de Câmara usam muito. Mas a divergência tem um papel muito importante e acho que ela tem sido, sim, levada a sério. Eu não gostava dos embargos infringentes, eu confesso que não gostava, nem como advogado, eu achava que aquilo não fazia muito sentido. Sempre achei aquilo um recurso esquisito. Eu já tive algumas viradas espetaculares com os embargos. Eu também, como advogado, eu consegui algumas vitórias espetaculares, mas eu continuava achando esquisito. Mas é um gosto, você já imaginou você da tribuna, fazendo sustentação oral, e você vê, você começar ganhando, e passar a perder, e de repente virar o jogo ganhando, você fala, pô... Não, como advogado, eu tive vitórias espetaculares. Não estou discutindo isso. Né? Aí eu estou olhando para o tema como um estudioso do processo. Né? Alguém que, como eu disse, estuda esse troço há mais de 30 anos. Quer dizer, eu olho para isso o tempo todo como um pesquisador, um estudioso do processo. E eu te confesso que o fato de alguém divergir ser por si só fundamento para outro recurso sempre me pareceu esquisito. Né? Confesso que sempre me pareceu esquisito. Como essa técnica de ampliação de colegiado, eu também acho esquisitíssima. Né? Tem umas coisas que eu penso assim, tem em outro lugar? Porque, veja, a gente não está falando de jabuticaba. Né? Jabuticaba só tem no Brasil, mas é uma questão de natureza. Né? Só no Brasil que está jabuticaba. Ok, lindo. Né? Mas eu não estou falando de jabuticaba, eu estou falando de uma técnica processual. Tem em outro lugar? Não. Não tem. Não é possível que o mundo inteiro esteja errado e o Brasil esteja certo. Sabe? Isso não entra na minha cabeça. Realmente não entra na minha cabeça. Se você dissesse, olha, não tem na Alemanha, tem na França, não tem em Portugal, mas tem na Espanha. Ok, aí tem uma opção política. Aí. Não é isso. É um negócio que só tem aqui. Porque, veja, se você for fazer uma pesquisa histórica sobre os embargos infringentes, eles foram inventados em Portugal, mas eles deixam de existir nas ordenações. As ordenações eles acabam. Né? E no Brasil a gente foi mantendo esse troço e tal, e está aí até hoje com um jeito meio esquisito e meio disfarçado, que é essa técnica de ampliação do colegiado lá do 942. Então, eu te confesso que eu acho isso sem sentido, ainda que, eventualmente, isso possa aprimorar resultados. Tá? Não estou discutindo isso. Agora, se o objetivo da eliminação do sistema dos embargos infringentes era diminuir o número de recursos, escolheram muito mal o alvo. Né? Eu vou te dar um número. O Código entrou em vigor em 2016. Então, olhamos para 2015. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o segundo maior tribunal em números do Brasil. Só é menor que São Paulo. É maior que o Tribunal de Minas, embora Minas tenha uma população maior que a do Rio de Janeiro. Sim, curioso isso. Tem números maiores. Até pela quantidade de grandes empresas que a gente tem aqui, inclusive órgãos públicos federais que estão sediados aqui, a sede da Petrobras, claro. Aqui, o INPI está aqui, a CVM está aqui e tal. Então, nós tivemos, em 2015, 30 mil apelações cíveis, chegando ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 30 mil. E tivemos 300 embargos infringentes. Em números redondos. 300. Quer dizer, se você fala assim, vamos eliminar os embargos infringentes, você está eliminando 300 no universo de 30 mil. Uma ação, uma proposta muito mais simbólica do que efetivamente então, capaz assim, de alterar. Se o objetivo era reduzir carga de trabalho, não serviu para nada. Agora, Alexandre, a gente está vendo um movimento de virtualização do processo que não é novo, né?
mas que causa bastante preocupação de todos nós, né? A gente precisa aprender a conviver com essa nova realidade, né? Eu falo que não é novo, mas é uma nova realidade a cada dia, uma coisa impressionante. Você assusta, de repente, tem uma coisa diferente, né? Esses meninos que estão assistindo a gente agora, muitos da graduação, já sabem de tudo, né? Eu falo que minha filha, às vezes, já sabe mexer mais no celular ali com o dedinho, vendo aqueles vídeos dela, do que eu. Agora, isso nos surpreende. Primeiro, eles mudaram o suporte no qual o processo corre, né? Eu É. adorava os autos de papel, né? Quantas vezes eu praguejei porque estagiário carregava ali volumes debaixo do braço para tirar xerox, para levar no cartório, para, enfim, pegar certidão, aquela coisa toda. Aí mudou, o suporte agora é eletrônico. Só que agora eles estão também robotizando os julgamentos. E essa é uma. Eu sei que eu posso estar cometendo uma heresia com relação à técnica, à linguagem técnica aqui, mas porque eu falo realmente como um ignorante praticamente nessa área. Mas isso é algo que preocupa, porque a gente vê tribunais como o nosso comemorando numa tarde qualquer que foram julgados, sei lá, 200 processos com um clique de um botão. E aí eu fico pensando, poxa, como que fica então esse 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 volume esse acervo que você se refere, com a dificuldade muitas vezes do advogado chamar a atenção dos desembargadores, enfim, dos juízes, para o caso dele, para a particularidade do caso dele, se os casos passaram a ser triados, passaram a ser submetidos por uma triagem com relação a palavras ou expressões. Isso acontece já no âmbito do STJ, por exemplo, né? Um recurso vai ser barrado lá no juízo de admissibilidade, ou porque ele não usou as palavras ou expressões previstas do programa como adequadas a um juízo positivo de admissibilidade, ou eles vão ser barrados porque você usou alguma expressão considerada proibida ou, enfim, inadequada. Qual que é o futuro, sob o ponto de vista da magistratura, dessa questão? Como é que você vê isso? Você vê um problema ou é a Veja, solução, na verdade? eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que considerar que, em primeiro lugar, o que não tem remédio, remediado está. Quer dizer, o mundo mudou, Fato. isso é inevitável, isso vem. Então, não adianta a gente dizer, eu não posso chegar aqui e dizer assim, eu sou contra. Não, eu não sou contra, não posso ser contra. Né? Eu não sou contra, como eu não sou contra a gente poder fazer uma reunião como essa sem eu ir até Ouro Preto. Uhum. Né? Então, é inevitável, chegou e vai ser assim. Então, acho que a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, o advogado vai ter que reaprender, né? Ele vai ter que aprender que se tem palavras que são proibidas, não pode usar. Porque se usar, ele não vai conseguir passar pelo filtro. Né? De outro lado, acho que o judiciário tem que ter uma preocupação muito grande em evitar que o robô vire o juiz. Né? A inteligência artificial vem para ajudar o juiz, mas não para substituir o juiz. Que não existe inteligência artificial que não tenha por trás uma inteligência natural. Né? Eu não posso deixar que o julgador seja o cara que programa o robô. Que ele não é um cara que tem preparação técnica, científica, para ser juiz. Ele tem para programar algoritmo. Né? Então, isso tem que vir para me ajudar e não para me substituir. Então, a palavra final tem que continuar a ser do juiz, do desembargador, do ministro. E aí eu acho que vai mudar muito o papel do advogado. O papel do advogado passa a ser o de mostrar a distinção, no caso dele. É muito semelhante com o que acontece com o 332, né? Para que você não tenha o seu pedido julgado liminarmente improcedente, já na petição inicial você tem que demonstrar. O papel do advogado de conhecer o entendimento dos tribunais passa a ser muito, muito relevante. Pois é. E veja, mesmo que você não tenha um problema lá na inicial, que não tinha um paradigma, mas depois o teu processo foi suspenso para aguardar o julgamento de um repetitivo, e aí julgar o repetitivo, e você olha para aquilo e diz, caramba, eu vou perder. Mas peraí, eu posso mostrar para o juiz que o meu caso tem uma peculiaridade. E, diante dessa peculiaridade, ele se afasta lá do acordo do repetitivo, que é vinculante e tal.
Então, o papel do advogado passa a ser o de chegar até o juiz e dizer, seu juiz, olha só, tem um detalhe aqui, viu? O repetitivo falou isso assim, assim, mas no meu caso não se aplica porque tem esse detalhe aqui. Então, o papel do advogado passa a ser o de mostrar o detalhe. Muito mais de desenvolver a tese, né? Mostrar o detalhe. Eu acho que é aí que a advocacia vai mudar, e vai mudar muito, né? Agora, é inevitável, né? O que mais me preocupa, sinceramente, nessa robotização é o enviesamento. Isso me preocupa muito. O algoritmo vira enviesado e você ter casos lá em que, sei lá, porque a parte é branca, o valor da indenização é maior, e porque a parte é negra, o valor da indenização é menor, né? Já há estudos mostrando que isso tem acontecido em alguns lugares, né? Uma mudança de resultado enviesada por questões de raça, de orientação sexual, de gênero. Então, a gente conseguir um algoritmo imparcial. Claro que 100% de imparcialidade é utópico, porque todo mundo tem algum enviesamento, não tem jeito, né? O ser humano tem, porque eu posso olhar para você e simpatizar com você e olhar para outra parte e achar que a outra parte não vale nada, né? Isso é humano. Mas, assim como para o ser humano é difícil controlar isso, para o algoritmo é mais difícil ainda, porque a rigor a inteligência artificial é burra, né? Porque ela só faz aquilo que ela foi programada para fazer. Você tem que ensinar, né? Você tem que condicionar, né? E ela vai se tornando cada vez menos burra, mas ela sempre tem um índice de burrice, né? E quem corrige é o juiz. Então, se eu não tenho um juiz preparado para corrigir, né, aí eu realmente me preocupo. Aí realmente eu me preocupo com o resultado de julgamentos robotizados de um sistema enviesado. Aí realmente eu me preocupo muitíssimo. Alexandre, nós já estamos caminhando para o fim, meu caro. Eu vou abrir mais uma vez, a gente tem feito isso pelo chat, por mensagem, mas abrir a oportunidade para quem está acompanhando a gente de fazer algum comentário diretamente a você, mas eu vou para a minha última pergunta. Nós que começamos a falar da academia, da sala de aula, enfim, da sua trajetória inicial como professor e como professor nos cursinhos, né? Professor em preparatórios para concurso público. O Brasil viveu eu posso dizer, porque eu participei disso, uma era de ouro dos concursos públicos no início dos 2000, talvez, no início, acho que final da primeira década, entre 2000 e... a partir 2006, de meados dos anos 2000, né? Entre 2006 e 2015, teve uns 10 anos, a gente pode dizer, de muitos cargos, de muitas vagas e muito concurso público aparecendo, e de repente a fonte secou. O país entrou em crise, em crises repetitivas também, né? Desde 2008 teve uma primeira, a gente foi sentindo o impacto dela ao longo dos anos, e aí começa uma crise política muito séria, muito grave, e a gente vê essa fonte secar. Na sua experiência, né, olhando aí desde o final dos 90, quando você já começou a mexer com isso, qual que é o futuro da carreira pública no Brasil? Né? O que você consegue visualizar alguma coisa para a próxima década, para quem quer fazer concurso, esses meninos que estão formando agora? Eu não arriscaria nada. A minha bola de cristal não é confiável nem para olhar para o passado, que dirá para olhar para o futuro. Eu sinceramente não arriscaria. Porque se por um lado a gente tem todo um movimento social e político de fuga das estruturas públicas, exatamente. Por outro lado, a gente tem uma crise econômica que leva as pessoas a buscarem segurança nas estruturas públicas. Então, sinceramente, eu não faço a menor ideia. Tá? Eu acho que a gente precisa passar a pandemia, entender o que vai acontecer com a economia, não no primeiro ano, não no segundo ano, a gente precisa ir de uns, 3, 4, 5 anos, para entender quais foram os impactos disso em toda a nossa estrutura sociopolítico-econômica, para aí sim poder dizer, olha, as carreiras públicas continuarão sendo um porto seguro, ou esquece isso não faz mais sentido. Então, acho que agora
qualquer coisa que qualquer um falar é um chute, e um chute arriscadíssimo. Uhum. Alexandre, é isso, meu caro. A gente está chegando no final. Eu vou te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Fazer o registro, eu gosto de encerrar esses registros. Eu entrei em algumas palavras e todas as vezes que estive com você, senti exatamente esse mesmo resumo em 3 palavras, né? Seja nos fóruns permanentes de processualistas civis, seja em congressos, nas jornadas do IBDP, enfim, aqui no nosso ambiente virtual. Enfrentando a estrada para Lavras e tudo, né? Enfrentando a Estrada para Lavras, é verdade. Poxa, você lembrou do Congresso de Lavras, bacana. E foi muito legal. E aquele dia foi bacana. Eu estava numa dor de garganta, meu caro. Custei fazer aquela palestra. Mas foi muito legal. Mas, enfim, 3 palavras resumem sempre esses encontros que eu tenho contigo, né? Que é essa amizade, essa conversa amistosa, essa generosidade de dispor sempre de uma atenção singular. Eu me lembro uma vez sentado contigo no, sei lá, penúltimo FPPC e cheguei humildemente e falei, Alexandre, eu escrevi sobre mandado de segurança, eu sei que você tem um livro, o que você acha disso, assim, assim? E assim, foi uma conversa das mais legais. A gente estava no fórum para discutir processo civil, CPC, e nós abrimos ali no cantinho ali para conversar do mandado de segurança. Então, essas coisas marcam a gente, né? Os nossos alunos saibam que a gente tem em você um cara super acessível, super disposto a ouvir, a conversar, a trocar ideia. E a terceira palavra ou expressão, que resume, como eu falei, esses nossos encontros, eu tenho em você um dos sujeitos mais boa praças que a gente tem no processo. É uma coisa assim, muito legal, é singular. Receba meu abraço, receba o nosso abraço, ainda que virtual. Espero que possamos, muito em breve, recebê-lo também presencialmente em Ouro Preto. Hoje estou em Belo Horizonte, mas que possamos nos ver também em Ouro Preto. E a sua esposa, também convidadíssima, né? E vou te devolver a palavra para uma saudação final e a gente encerrar assim esse nosso encontro. Léo, enfim, eu só posso também agradecer, é sempre uma alegria, um prazer estar com você, estar com os seus alunos de graduação, de pós-graduação, enfim. Eu acho que a gente que se dispôs em algum momento da vida a virar professor, se dispôs a ser generoso, né? O professor que não é uma pessoa generosa não serve para ser professor, né? O professor é aquele que quer compartilhar o que sabe e que quer ver o seu aluno chegar mais longe do que ele próprio chegou. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que me move há tantos anos, há 29 anos numa sala de aula, desde 91, e com a mesma paixão que eu tinha em 92, né? Então, assim, é sempre uma alegria, é sempre um prazer poder participar de todos esses encontros virtuais, presenciais, tal. Claro que os presenciais podem ser muito mais divertidos. Pode Né? ter rock no final, né? Pode ter rock no final, pode ter uma cervejinha depois do debate, mas, enfim, é isso. Agradecer pela oportunidade de ter podido, mais uma vez, exercer isso que move a minha vida, que é poder compartilhar com as pessoas um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu estudei, um pouquinho daquilo sobre o que eu refleti. Então, obrigado de verdade por essa oportunidade e por essa tarde tão legal, uma conversa tão agradável. Bacana, Obrigado. bacana. Obrigado a você, Alexandre. Com isso, a gente encerra esse nosso segundo encontro da segunda série de histórias inspiradoras do Observatório de Processo. Na semana que vem, a gente tem mais um encontro, também na terça-feira, às 5 horas da tarde. Estejam todos convidados. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Alexandre. Boa tarde, boa semana. Tchau, meu amigo. Se cuide. Obrigado, você também.